E hoje teremos então a nossa segunda aula do último módulo do curso de Insuficiência Cardíaca Avançada. A doutora Yaskara Wozniak de Campos nos falará sobre rejeição aguda celular e humoral. E eu vou falar para vocês sobre rejeição aguda celular e humoral. Começando aqui... Opa. Então, falando um pouquinho da nossa imunossupressão habitual do transplante cardíaco, a gente sempre começa... a gente usa corticoide, inibidor de calcineurina, ciclosporina ou tacrolimus, antiproliferativos, azatilprina e micofenolato. E o inibidor de sinal ele entra como uma quarta droga, ou então em substituição a uma das anteriores. Normalmente, o que o mundo tem usado é tacrolimus, micofenolato e prednisona. Aqui é onde eu coloco para... Então, a combinação mais usada é tacrolimus com micofenolato. No Brasil, a gente usa mais ciclosporina e micofenolato, porque o SUS ele cobre a ciclosporina. O tacrolimus não está liberado ainda para transplante cardíaco, né, e sim para transplante renal. Então, alguns centros usam, a gente usa na rejeição refratária, mas habitualmente a gente inicia com ciclosporina. E aqui no Brasil também, a gente usa muito azatilprina para o paciente chagásico, a nossa diretriz traz até como classe 2A, porque temos estudos retrospectivos que mostram que a azatilprina ela reativa menos o Chagas. Então, por isso que a nossa combinação, às vezes, entre a ciclosporina e a azatilprina para o paciente chagásico e ciclosporina e micofenolato para os demais. Então, mostrando agora os dados do SHLT, realmente, tacrolimus com micofenolato rejeitam muito mais do que a ciclosporina com micofenolato. No entanto, apesar do maior número de rejeições, a gente não vê alteração em mortalidade ou sobrevida. Por isso, a gente continua ainda com a ciclosporina como primeira droga. Então, falando um pouquinho de rejeição, a gente tem rejeição celular aguda, rejeição hiperaguda e rejeição mediadas por anticorpos. Na rejeição celular aguda, então, a resposta inflamatória ela é predominantemente mediada por células T, né, com infiltração dos linfócitos, macrófagos. Ela pode ocorrer em qualquer momento do transplante, sendo mais comum nos primeiros 3 meses, menos comum após o primeiro ano. Nos primeiros 6 meses, pelo menos 60% dos pacientes vão ter algum tipo de rejeição, 30% deles vai precisar de algum tipo de tratamento. O nosso quadro clínico ele é bem insidioso, então os pacientes podem apresentar apenas uma febre, fadiga, anorexia, ou até mesmo, a gente costuma falar aquela runheira abdominal, uma dor abdominal inespecífica, ou alterações realmente cardiológicas, por exemplo, FA, flutter, alguma arritmia, atrito pericárdico. E quando o paciente realmente apresenta sinais ou sintomas de IC, porque aí a rejeição é grave, né, que aí a gente tem o baixo débito. Para o diagnóstico, a biópsia é o gold standard, então é o padrão ouro, e cada vez mais a gente tem métodos não invasivos, né, que ainda é limitado. Então, a gente tem o AlloMap, o mundo cada vez mais usa a pesquisa de marcadores genéticos, principalmente em estudos, ainda não é bem uma rotina. Biomarcadores, troponina, BNP, a gente tem algumas meta-análises da troponina mostrando que ela é um bom preditor negativo. O BNP ele é mais difícil porque o paciente normalmente já vem com o BNP muito alterado no pré. Então, os primeiros meses, a gente perde um pouco de segmento pelo BNP. Cintilografia com galho, que também é um bom preditor negativo, né? A gente vê a inflamação do coração. E, mais atualmente, a ressonância magnética com a leitura do T1 e T2, que também tem mostrado, pela inflamação, rejeição, né? De uma forma que não seja invasiva. A classificação. Então, 0R, eu não tenho nenhum infiltrado inflamatório. 1R, eu vou ter um infiltrado inflamatório intersticial. Normalmente, é uma agressão leve. O 2Rs é pelo menos dois focos de agressão dos cardiomiócitos. E a 3Rs é aquela rejeição mais grave, onde vai ser multifocal. Então, aqui só para esboçar... Então, aqui, pelo menos, tem um foco, né, que é no 1R. No 2Rs, eu tenho pelo menos 2 focos de infiltrado intersticial. E aqui é 3Rs, que é um intersticial difuso. Então, multifocal, que é aquela rejeição mais grave. Como que eu vou fazer o tratamento? Então, normalmente, 0R e 1R a gente não trata, a gente não acaba que não faz nada. No 2Rs, quando o paciente é um PO recente, até os primeiros 6 meses, se ele não apresentar disfunção, ou apresentando disfunção, se for recente, a gente vai pulsar endovenoso. Então, a gente faz 1 grama de 3 a 5 dias de corticoide.
E se for um PO tardio, acima dos 6 meses, a gente pode pulsar com via oral mesmo, onde a gente vai fazer por 5 a 7 dias 1 miligrama por quilo de prednisona. Lembrando que, se o paciente tiver disfunção, eu tenho sempre que considerar a timoglobulina, né? E além do corticoide, além do pulso com corticoide. A gente faz 1,5 miligramas por quilo de 3 a 5 dias. A gente pode guiar por linfócitos totais, abaixo de 100, ou C3D, abaixo de 30 células, ou ainda C4D, abaixo de 50 células. Então, a gente tem algumas formas de guiar a timoglobulina. Na rejeição 3R, é sempre uma rejeição grave. Então, na rejeição grave, eu vou pulsar sempre endovenoso e vou associar a timoglobulina com disfunção. Principalmente, a gente vai fazer também o segmento da timo, e sempre a gente vai ter que pesquisar a rejeição humoral, né? Porque se ela tem um 3R, tem disfunção, a gente precisa buscar sempre a rejeição mais grave, que seria a humoral. A rejeição hiperaguda. Então, a rejeição hiperaguda, com o advento do Luminex, do Crossmatch virtual, a gente tem menos, né? Ela acontece menos. Mas, quando ela acontece, ela é catastrófica, né? Então, é sempre nas primeiras 24 horas e uma mortalidade acima de 70%. Normalmente, ela é mediada por anticorpos já pré-formados contra os antígenos HLA, e você tem um ataque agressivo, né? A gente vê o coração ficar roxo, normalmente ele não sai de bomba, não sai de SEC. Então, quando isso acontece, realmente o cenário ele é catastrófico, e aí muitas vezes a gente tem que colocar o paciente, ainda que coloque em ECMO central, o paciente precisa ser muitas vezes entrar em fila de retransplante. Então, só que com o advento do Crossmatch virtual, isso diminuiu. Então, lembrando que a cascata, você vai ativar então, anticorpos do receptor contra os antígenos do enxerto, do doador. A cascata, você ativa a cascata de complemento, lesão endotelial, plaquetária. Você vai ativar a cascata de coagulação e vai gerar trombose, hemorragia. Então, por isso, é um evento muito grave. Lembrando que a rejeição hiperaguda ela sempre está associada a anticorpos de classe 1. Tá? Porque depois a gente vai ver para frente que a rejeição humoral, quando você tem os novos DSAs, é mais a classe 2. Na classe 1, são realmente os anticorpos mais comuns que a gente fala, né? Que é classe A e classe B. Então, a rejeição hiperaguda mostrando aqui realmente edema intersticial, trombos de fibrina e microcirculação. Então, todo o acometimento. Então, agora falando da rejeição humoral. Então, são os anticorpos do receptor dirigidos contra os antígenos do doador. Então, é uma ativação de cascata. Realmente, o HLA ele é o mais comum, né? 90% dos anticorpos que a gente trabalha na rejeição mediada por anticorpos é HLA. Quais são os fatores de risco? Sexo feminino, sensibilização e crossmatch positivo. Por que a gente fala sensibilização? Os pacientes sensibilizados, que já têm um painel alterado, então, a gente tem um crossmatch virtual negativo. Aqui no INCOR, a gente trabalha com MFI, uma linha de corte de 2.000. Só que o mundo vai até 5.000, tem centros que trabalham até 8.000 de MFI. E, às vezes, quando o paciente é sensibilizado, tem uma classe 1 de 90%, uma classe 2 de 60%, a gente acaba que vem um crossmatch virtual positivo, mas fracamente positivo, com MFI até 5.000, a gente acaba que toca o transplante. Só que aí o risco de rejeição ele é maior, né? Então, a gente tem noção de que isso pode acontecer e a gente vai preparado para isso, com ECMO, com plasmaférese, imunoglobulina. Então, por isso que os pacientes sensibilizados acabam tendo um risco maior de rejeição. E o crossmatch, quando vem, né, no positivo, às vezes a gente tem só o prospectivo, e aí o risco de rejeição ele é maior. Então, ela acontece precocemente, quando é dentro do primeiro mês. A rejeição humoral, a gente acaba que os anticorpos eles são formados também, principalmente a partir dos 15 dias após o transplante. E sempre ou é contra anticorpos já estabelecidos, pré-sensibilizados, ou anticorpos criados, que a gente fala que são aqueles de novo, né, que é contra o doador. E os tardios, que é a partir de 1 ano. Então, que normalmente são DSAs de novo, que a gente fala que é mais de classe 2. Né? Então, hiperagudos, mais precoces, classe 1, e os mais tardios, classe 2. Que aí é mais grave. Então, aqui só mostrando realmente a importância da rejeição humoral, então um estudo que avaliou mais de 800 pacientes, e a gente tem a mortalidade bem mais importante quando é uma rejeição mediada por anticorpos, porque muitas vezes a gente vai ver mais para frente, ela é insidiosa, a gente não sabe exatamente ainda como tratá-la, então quando a rejeição ela é mais leve, a gente às vezes só otimiza o imunossupressor, mas acaba que a mortalidade ela é muito maior.
Então, aqui a gente tem, então, o diagnóstico vai ser por alteração histológica, né, na biópsia compatível, independe do número de anticorpos, do DSA, ou da presença de disfunção ventricular. Sempre que você tiver um antígeno contra o anticorpo, você vai ter ativação da cascata, gerando a lesão endotelial, ativação da plaqueta, ativação da cascata, e aí sim eu tenho as alterações histopatológicas. Cerca de 10 a 40% dos pacientes que tiveram a rejeição humoral, eles vão ter doença vascular do enxerto, podem ter disfunção e a redução da mortalidade, da sobrevida, perdão, aumento da mortalidade. A classificação nova que surgiu, que veio nova desde 2011, né, mas que é a última que a gente usa, então, PAMR0, então a gente tem padrões de histologia mais imunopatologia. PAMR0, negativo, não tenho nada. PAMR1, ele pode ser H+, ou I+, ou seja, histológicos positivos com imunopatológicos negativos, ou histológicos negativos com imunopatológicos positivos, né? O PAMR2, onde eu tenho histologia e imunopatologia positiva, e o PAMR3, que é aquela rejeição grave, que eu vou ter os dois positivos também. O segmento de biópsias a gente faz normalmente com 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses. Isso é o que a nossa diretriz traz. Isso depende muito de centro para centro. Tem centros que são biopsia 1+, tem centros no Canadá que chegam a fazer 12 biópsias ao longo de um ano. Então, depende de centro para centro. Mas Kobayashi-Gawa e aqui no INCORE, a nossa diretriz, a gente costuma seguir esse protocolo. Então, o diagnóstico é histopatológico, com a lesão capilar, acúmulo de macrófagos, edemas, hemorragia, neutrófilos ao redor dos vasos. E eu tenho um imunopatológico, né, que eu tenho o CD68, a gente sempre busca nas biópsias o CD68, o C4D e o C3D. Nem sempre o C3D a gente consegue, mas o CD68 são os macrófagos, né, dentro dos vasos. Quando eu tenho C4D positivo, normalmente ele é um marcador independente de disfunção e de rejeição humoral. Quando eu tenho a junção dos dois, provavelmente eu vou ter uma rejeição mais grave humoral que possa gerar até disfunção ventricular. Então, aqui, eles podem ser tanto por imunistoquímica quanto por imunofluorescência, né? Pode ser, a quantidade ela pode ser positiva ou negativa, mas ela pode ser fraca intensidade, forte intensidade ou mediana. O que eu preciso saber é se tem ou não. Se tiver, mesmo que seja pequena, vai ser positivo. Então, eu tenho uma rejeição humoral, ainda que seja de fraca intensidade. Então, aqui mostrando só realmente que a sobrevida é muito menor, ou seja, a mortalidade de uma rejeição PAMR3 ela é muito maior. Então, a mortalidade, sem dúvida nenhuma, é grande. Já aqui onde fica PAMR1, PAMR2, a gente fica naquele se trata ou não trata, depende muito da função ventricular e da quantidade de DSAs. Então, para o diagnóstico, né? Então, eu vou ter a biópsia, onde eu vou ter tanto a histologia quanto a imunopatologia, com a presença de C4D, C3D e CD68, ou pelo menos um deles. E aí a gente faz o segmento com as biópsias de 1, 3, 6 e 12 meses e a pesquisa de anticorpos anti-HLA. Então, a gente faz painéis, né, faz o segmento dos pacientes. A diretriz traz até 1, 3, 6 e 12 meses para todos os pacientes. O painel não é um exame barato, né? Então, a gente costuma fazer o segmento de perto daqueles pacientes já sensibilizados, porque a gente já fica numa busca mais ativa de novos DSAs, ou mesmo aqueles pré-sensibilizados. Então, a gente precisa fazer sempre o segmento, né? Principalmente daqueles pacientes que já tiveram algum tipo de rejeição humoral. Então, 90% é HLA. Por isso que a gente faz esses painéis seriados, né? Que é através da técnica do Luminex. O não HLA, a gente tem outros grupos, o grupo ABO, o grupo do MIC, o AT1, que aí a gente não tem bem elucidado. Então, quando a gente tem um paciente que vem com disfunção ventricular, por exemplo, e a gente tem um painel que é zerado, isso não significa que ele não possa estar tendo uma rejeição humoral. Ele pode estar tendo uma rejeição humoral, só que com outros grupos, né, que a gente não consegue quantificar hoje. Existem alguns estudos que está sendo feito para a gente conseguir pegar. Esses pacientes, eles são raros, mas a gente tem. Os DSAs pré-formados, então, a gente tem o painel, né,
por que um paciente é sensibilizado e o outro não é? Então, gestação pode sensibilizar, transfusões sanguíneas, né? Hoje em dia, os pacientes recebem transfusões já com concentrados de hemácia irradiados, filtrados, mas mesmo no INCOR a gente tem dificuldade de filtrar. Então, às vezes, a hemácia vem irradiada, mas não é filtrada. Imagina no interior, né? Onde, às vezes, você não tem nem irradiado. Então, isso pré-sensibiliza realmente o doente. E dispositivos de assistência circulatória, que também pode sensibilizar o doente. E a formação dos novos DSAs, por isso a gente faz o acompanhamento com os painéis, normalmente são de classe 2. Né? Os anti-DQs, isso está bem estabelecido já no transplante renal, mas no transplante cardíaco a gente tem alguns estudos recentes, mostrando que eles têm muita correlação com rejeição humoral, doença vascular do enxerto, e realmente pior prognóstico e diminuição da sobrevida. A ausência dos anticorpos, então, como eu já tinha falado, na alteração histológica, não significa que não tenha. Né? Então, pode ser que tenham outros sistemas envolvidos. Então, aqui, como é que eu vou tratar? Né? Se eu não tiver rejeição humoral, no 0, eu não vou fazer nada. No PAMR1, se eu tiver o I+, ou H+, positivo, mas, no entanto, eu não tenha disfunção, o paciente não tem nenhum sintoma clínico, não tem DSA no painel, eu posso não fazer nada. Então, eu posso apenas otimizar os imunossupressores. O que é otimizar os imunossupressores? Por exemplo, se eu tenho um paciente com ciclosporina, eu posso trocar para tacrolimus. Se eu tenho ele usar azathioprina, eu posso trocar para micofenolato. Eu posso também associar uma quarta droga. Enfim, é otimizar aquilo que está sendo usado. Se eu tiver um PAMR2... Se eu tiver um PAMR2, é a mesma coisa. Se for positivo, ainda que sejam positivos os dois, mas o paciente estiver muito bem, clinicamente bem, eu posso só otimizar a imunossupressão de base. No partir do momento que o paciente tem disfunção, ou ele tem o DSA em elevação, eu preciso fazer o tratamento completo, que é corticoide, né? Sempre vou fazer pulso EV, imunoglobulina, plasmaférese, e aí a gente faz o rituximab e o bertozomib. O Kobayashi usa bastante o bertozomib, mas aqui a gente tem dificuldade até de liberação pelos convênios, porque é uma medicação cara. Então, o que o SUS libera realmente é o rituximab, mas que a gente vê um bom efeito. Então, a gente faz, normalmente, a plasmaférese para limpar, né, os anticorpos, a imunoglobulina logo na sequência para inativar, lembrando que a plasmaférese tem que entrar só 24 horas depois do final da minha imunoglobulina, senão eu retiro toda ela. Né? E aí a gente faz o rituximab. No final de 5, a gente normalmente usa 5 sessões de plasmaférese intercaladas com 5 sessões de imunoglobulina, e no final a gente faz o rituximab, que aí a gente faz por 4 semanas, na sequência. E a PAMR3, que é a rejeição mais grave, e aí a gente tem que fazer tudo. Então, além de todo o tratamento pré-estabelecido, muitas vezes a gente tem que dar o suporte hemodinâmico, que é balão, inotrópico, ECMO. Né? Lembrando que é sempre, apesar de ser grave, é sempre reversível, ou, melhor dizendo, muitas vezes pode ser reversível, desde que você dê o suporte, e aí você faz o tratamento, o paciente precisa ter o suporte para recuperar. Né? Isso é possível que aconteça. A mortalidade é alta no PMR3, mas a recuperação ela é possível. Então, aqui, a gente usa a plasmaférese, que é para a retirada dos anticorpos, a timoglobulina, a gente entra, que na atuação dos linfócitos T. O rituximab ele vai atuar na produção dos linfócitos B. O bertozomib já nos plasmócitos. E o eculizumab, que é no complemento que a gente não tem aqui no Brasil. Mas é uma ativação importante também, que é onde, se você já tem um complemento pré-formado, por exemplo, lá na rejeição humoral 1 ou 2, você consegue atuar direto no complemento. Então, aqui o tratamento a troca, né, da rejeição humoral, se ela for assintomática, então eu posso só efetivar realmente a imunossupressão de base. Se ela for sintomática, eu vou ter que fazer tudo. Então, a pulsoterapia, timoglobulina, né, a plasmaférese, tirando os anticorpos, a imunoglobulina inativando, o rituximab ao longo das 4 semanas, e o metrexate é uma medicação que a gente tem usado, tanto para você dar continuidade ao tratamento como uma quarta droga imunossupressora, como para aqueles pacientes que às vezes têm um DSA elevado, mas é um paciente que tem uma função preservada, não tem repercussão clínica, você apenas otimiza com metrexate como quarta droga.
Então, aqui, quando eu tenho só o DSA e a histologia positiva, eu vou otimizar e eu vou monitorizar o VE, né? Porque se eu tiver disfunção, eu tenho que fazer todo o tratamento. No momento em que eu tenho disfunção do enxerto, eu tenho que fazer todo o tratamento específico recomendado. Então, de conclusões, aqui na rejeição celular aguda, normalmente o diagnóstico é por biópsia, tem vários testes sendo estudados, né? O tratamento é sempre intensificar a imunossupressão, o prognóstico é sempre bom. A rejeição já mediada por anticorpos, o diagnóstico é histopatológico, o prognóstico é sempre de risco de doença vascular de enxerto, redução de sobrevida. A monitorização, eu sempre tenho que fazer a pesquisa dos anticorpos, né, dos painéis. Quando for assintomático, eu posso só otimizar os imunossupressores. No entanto, se sintomático, com disfunção, com clínica, com a hemodinâmica, enfim, né, com baixo débito, aí eu preciso fazer todo o tratamento, que seria o corticoide, a timoglobulina, plasmaférese, imunoglobulina e o rituximab. E o suporte hemodinâmico para que esse paciente consiga recuperar. E talvez o tratamento dessas rejeições assintomáticas, tendo em vista prevenir a doença vascular do enxerto e aumentar a sobrevida.